Imagine acordar em um lugar desconhecido, envolto em sombras e ecos distantes de vozes que parecem carregadas de lamento. O ar é pesado, o chão parece se mover, e tudo ao redor dá a sensação de estar preso a algo muito maior do que simplesmente um espaço físico. Você percebe que essa jornada não será apenas sobre o que se vê, mas sobre o que se sente, sobre o que se teme. Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia, descreveu uma descida pelos 9 círculos do inferno, onde cada pecado tem seu próprio peso, sua própria punição. Mas será que essa história é apenas um conto medieval ou algo muito mais próximo do que imaginamos? Hoje, vamos atravessar cada um desses círculos, explorando não só o que Dante descreveu, mas também o que essas imagens significam para o mundo em que vivemos. Os castigos que ele narrou podem parecer simbólicos, mas e se os transportarmos para a realidade? Será que o inferno descrito por ele existe apenas no além ou já se manifesta no dia a dia, em nossas escolhas, em nossas ações? Acompanhe até o final, porque essa jornada pode trazer reflexões que vão muito além da mitologia. Talvez, ao fim, você perceba que algumas prisões não precisam de correntes e que certos pesos não são carregados nos ombros, mas na consciência. Se você gosta de conteúdos como este, já considere se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo e ajuda esse trabalho a continuar. Parte 1. O Limbo. Dante inicia sua jornada pelo inferno, passando pelo primeiro círculo, o Limbo. Diferente dos outros, esse não é um lugar de tormento físico, mas sim um espaço de ausência, de algo que nunca chegou a acontecer. Aqui estão as almas daqueles que viveram sem cometer grandes pecados, mas também sem alcançar a redenção. Nem condenados, nem salvos. Apenas presos. Agora pense, quantas vezes nos encontramos nesse mesmo estado na vida? Não no além, mas no presente. O limbo não precisa ser um lugar cercado por muralhas sombrias. Ele pode estar na incerteza, na estagnação, na falta de decisão. São os dias em que adiamos um sonho, as escolhas que nunca tomamos, os momentos em que deixamos o medo nos paralisar. As almas do limbo não sofrem torturas como nos outros círculos, mas talvez carreguem um castigo ainda pior. A eternidade da dúvida, o peso do que poderia ter sido e nunca foi. E na vida real, será que muitos não vivem exatamente assim? Acomodados esperando algo mudar sem nunca dar o primeiro passo, o que é pior? Errar tentando ou nunca se arriscar. O limbo de Dante nos faz pensar que, às vezes, o maior sofrimento não vem das consequências de nossas escolhas, mas da ausência delas. Parte 2. O Círculo da Luxúria. Ao atravessar os portões do segundo círculo, Dante se depara com uma tempestade furiosa. Ventos incessantes arrastam almas de um lado para o outro, sem descanso, sem direção. Aqui residem aqueles que, em vida, foram dominados pela luxúria, entregando-se a desejos sem controle, movidos apenas por impulsos. Agora, condenados, nunca encontram paz, sempre levados pela corrente implacável da paixão desenfreada. Mas essa tempestade de Dante não precisa de ventos reais para existir. Na vida cotidiana, quantas vezes não somos arrastados por impulsos, por vontades momentâneas que nos fazem perder o controle? O desejo por si só não é o problema, mas sim quando ele nos domina a ponto de nos tornarmos reféns dele. Vivemos na era da hiperestimulação, onde tudo está ao alcance das mãos. Relacionamentos efêmeros, prazeres imediatos, distrações que prometem felicidade instantânea, mas que no final deixam apenas um vazio. Como as almas desse círculo, muitos são levados sem perceber, de um desejo ao outro, sem nunca encontrar uma satisfação verdadeira. E o que acontece quando se vive apenas pelo prazer momentâneo? O ciclo se repete. A tempestade nunca para. A busca se torna eterna, porque nada parece suficiente. Como Dante nos mostra, o problema não é querer sentir, mas sim nunca estar satisfeito, nunca ter controle sobre si mesmo. A reflexão que esse círculo nos traz é clara. Quem está no controle, você ou os seus desejos? Parte 3. O Círculo da Gula.
No terceiro círculo, Dante encontra um cenário desolador. A chuva implacável cai sobre a lama fétida, enquanto as almas condenadas são atormentadas por uma fome insaciável. Elas se debatem na lama, buscando saciar um apetite que nunca se satisfaz. Este é o círculo da gula, onde o excesso em vida leva ao sofrimento eterno. Mas o que significa a gula nos dias de hoje? Não estamos falando apenas da fome literal, mas de todos os excessos que nos aprisionam. Vivemos em um mundo de abundância, onde tudo parece pouco. Consumimos sem parar alimentos, informações, distrações. Buscamos preencher um vazio que, ironicamente, só cresce. A gula moderna é a constante necessidade de mais. Quantas vezes já comemos além do que precisamos? Compramos mais do que usamos? Buscamos prazer em excesso e ainda assim sentimos um vazio? Como no círculo de Dante, o problema não está na vontade de satisfazer uma necessidade, mas no exagero, no desejo insaciável que domina a vida. O círculo da gula é uma metáfora poderosa para a falta de controle e a busca por satisfação rápida. Não por acaso, na mitologia, a gula está associada ao egoísmo, querer sempre mais, mesmo que isso traga prejuízo. No fim, o que se ganha com o excesso? Apenas o peso da insatisfação constante. Dante nos convida a refletir sobre o equilíbrio. Precisamos de coisas, de momentos, de prazeres, mas quando esses se tornam nosso único objetivo, o vazio só aumenta. O terceiro círculo é um lembrete de que tudo que consumimos em excesso, no fundo, acaba nos consumindo também. Agora, vamos seguir para o quarto círculo? Parte 4. O círculo da avareza. Ao avançar para o quarto círculo, Dante se depara com uma cena caótica. Almas empurram grandes pesos, girando eternamente em torno de um eixo, colidindo umas com as outras em uma disputa sem fim. De um lado, os que acumularam riquezas de maneira excessiva, do outro, aqueles que desperdiçaram sem controle. Ambos vivem aprisionados pelo mesmo tormento, escravizados pelo apego ao material. Mas será que esse círculo ficou no passado? Ou será que ele se reflete diretamente em nosso mundo? Vivemos em uma sociedade obcecada pelo ter, a busca incessante por dinheiro, status, bens, como se a felicidade estivesse sempre na próxima compra, no próximo salário, na próxima conquista. Mas, ironicamente, quanto mais se tem, mais se quer. E quando tudo gira em torno disso, a sensação de vazio se torna inevitável. Do outro lado da moeda, há aqueles que nunca souberam dar valor ao que tinham. O desperdício de oportunidades, de recursos, de tempo. Pessoas que vivem sem direção, deixando escapar o que realmente importa. No fim, tanto a obsessão pela posse quanto o desprezo pelo valor das coisas levam ao mesmo destino. Uma existência sem sentido, onde a vida se torna um ciclo de insatisfação. O quarto círculo do inferno de Dante não fala apenas sobre dinheiro. Ele nos alerta sobre a relação que temos com o material. Você controla o que possui ou é controlado por isso? Será que seu valor está no que você tem ou naquilo que você é? A grande ironia desse círculo é que aqueles que passaram a vida buscando riqueza ou desperdiçando tudo agora estão condenados ao mesmo fardo, carregar um peso inútil por toda a eternidade. E você? Está carregando algo que, no fim, não tem valor nenhum? Parte 5. O círculo da ira. Dante segue adiante e chega a um cenário perturbador. Um vasto pântano de águas turvas se estende diante dele. Mergulhados nesse lodo estão aqueles que foram consumidos pela ira. Alguns lutam violentamente na superfície, golpeando-se sem trégua, enquanto outros, submersos, sussurram sua raiva em silêncio, presos em um rancor que nunca os abandona. Mas será que essa punição acontece apenas no além? Ou será que muitos já vivem aprisionados por essa mesma fúria no presente? A ira é uma emoção poderosa. Quando se manifesta de forma explosiva, destrói tudo ao redor. Mas, quando é reprimida, corrói por dentro. Quem nunca se deixou levar por um momento de raiva e depois se arrependeu? Quantas relações foram destruídas por palavras ditas no calor do momento?
Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém se recusou a perdoar? O mais interessante desse círculo é que Dante mostra dois tipos de irados: os que expressam sua raiva com violência e os que a guardam para si, alimentando ressentimentos. E essa distinção é extremamente atual. Existem aqueles que gritam, brigam, perdem o controle, e existem os que se fecham, se tornam frios, nunca esquecem, nunca deixam ir. Mas ambos estão acorrentados pelo mesmo sentimento. E aqui vem a reflexão: quantas pessoas carregam essa fúria dentro de si sem perceber? Quantos vivem como os condenados desse círculo, presos a mágoas, cultivando rancores que só fazem mal a si mesmos? Segurar a raiva é como segurar um carvão em brasa, esperando queimar o outro. No final, quem se machuca é quem se recusa a soltar. O círculo da ira nos ensina que a fúria descontrolada leva à destruição, mas o rancor silencioso também aprisiona. Em ambos os casos, a liberdade só vem quando aprendemos a soltar o peso que carregamos. Será que vale a pena passar a vida preso a um sentimento que não constrói nada? Parte 6. O círculo da heresia. Ao avançar, Dante se depara com um cenário sinistro. O sexto círculo do inferno é marcado por tumbas em chamas, onde jazem aqueles que, em vida, negaram ou desafiaram as verdades espirituais. Os hereges, como descritos pelo poeta, são condenados a permanecer nesses sepulcros ardentes, aprisionados naquilo que escolheram acreditar, ou não acreditar. Mas, se olharmos além do sentido religioso, esse círculo nos traz um alerta que vai muito além da fé. Quantas vezes escolhemos ignorar verdades que estão bem diante de nós? Quantas vezes rejeitamos algo simplesmente porque nos incomoda? A heresia, no contexto de Dante, não é apenas sobre negar um dogma, mas sobre fechar os olhos para o que não queremos enxergar, acreditar apenas no que nos convém, viver sem considerar que o mundo pode ser maior do que imaginamos. E isso, nos dias de hoje, está mais presente do que nunca. Vivemos em uma época em que é fácil nos cercarmos apenas daquilo que reforça nossas próprias ideias. Criamos bolhas onde ouvimos apenas o que queremos, ignoramos argumentos contrários e rejeitamos qualquer coisa que desafie nossas certezas. Mas será que essa negação nos protege ou nos aprisiona? As tumbas do sexto círculo simbolizam isso: ficar preso em suas próprias crenças, sem permitir questionamentos, sem considerar outras perspectivas. E assim como os condenados de Dante, muitos passam a vida ardendo em suas convicções, sem perceber que essa prisão foi construída por eles mesmos. A grande lição desse círculo é clara. Quando nos fechamos para novas possibilidades, nos condenamos a uma existência limitada. O que pensamos saber pode não ser tudo, e a única maneira de não terminar preso dentro de uma ideia fixa é ter a coragem de questionar, até a si mesmo. Parte 7. O círculo da violência. Dante segue sua jornada e se depara com um cenário brutal. O sétimo círculo é dividido em 3 partes, cada uma reservada para um tipo de violência: contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus e a natureza. Aqui, os condenados enfrentam punições que refletem as feridas que causaram, não apenas nos outros, mas em si mesmos e no mundo ao redor. No primeiro setor, os violentos contra o próximo são mergulhados em um rio de sangue, fervente, lembrando a dor que infligiram. Governantes tiranos, assassinos e saqueadores são forçados a sentir o calor da destruição que causaram. Isso nos leva a um pensamento inevitável. Até que ponto a violência que lançamos no mundo não retorna para nós? No segundo setor, os que foram violentos contra si mesmos, suicidas e esbanjadores da própria vida, são transformados em árvores secas, impossibilitados de se mover, com galhos quebrados que sangram a cada toque. O que acontece quando nos tornamos nossos piores inimigos? Quando nos destruímos com palavras duras, autossabotagem ou desistência? A violência nem sempre é física. Muitas vezes é uma batalha travada dentro da própria mente. No terceiro setor, os blasfemadores e aqueles que desafiaram a natureza sofrem sob uma chuva de fogo eterno. Esse trecho é mais simbólico do que parece.
Representa o desrespeito pelo equilíbrio, pela ordem das coisas, pelo que foi entregue ao ser humano para ser cuidado. Quantas vezes não destruímos algo que deveria ser preservado? Quantas vezes ignoramos as consequências de nossos próprios atos? O sétimo círculo nos traz uma verdade dura. Toda destruição deixa marcas, e a maior parte delas volta para quem a causou. O que fazemos, seja contra os outros, contra nós mesmos ou contra o mundo, não desaparece. A dor que espalhamos pode se transformar no peso que carregamos. Parte 8. O Círculo da Fraude. Ao atravessar para o oitavo círculo, Dante se depara com um cenário que é tanto intrigante quanto assustador. Uma vasta planície cheia de fossos, onde as almas dos fraudulentos são lançadas em diferentes compartimentos, cada um refletindo uma forma de engano. Aqui o pecado da fraude é punido de diversas maneiras, mas sempre com a mesma lição. O que parece ser raramente é a verdade. A fraude é talvez um dos pecados mais disfarçados na vida cotidiana. Muitas vezes, o que parece ser uma verdade incontestável está repleto de camadas de falsidade, seja em palavras, em promessas ou nas próprias intenções. E o que Dante nos ensina aqui é poderoso. A mentira, mesmo que pareça inofensiva ou até benéfica, sempre acaba se revelando em um castigo, seja nas consequências externas ou no sofrimento interno de quem a pratica. No oitavo círculo, os fraudadores enfrentam punições que variam, mas todas têm algo em comum. Eles são forçados a enfrentar a falsidade de suas próprias ações de uma maneira cruel e permanente. Quem viveu uma vida de engano, jogando com a confiança dos outros, agora é forçado a encarar o peso de suas mentiras, um fardo que, em muitos casos, vai além da dor física, se tornando um sofrimento mental e emocional que nunca termina. Questão mais profunda que esse círculo nos coloca é: quanto da nossa vida está baseada em uma verdade que não é verdadeira? Quantas vezes em nosso dia a dia nos vemos engolidos por pequenas mentiras que contamos a nós mesmos e aos outros? Não estamos falando apenas de grandes fraudes, mas das mentiras cotidianas, aquelas que nos fazem pensar que estamos sendo uma coisa quando na realidade somos outra. A fraude nos coloca frente a um espelho que reflete o que não queremos ver. Quem somos de verdade, sem as máscaras que usamos para nos proteger ou manipular. No final das contas, a mentira não é apenas uma prisão que afeta aqueles ao nosso redor, mas também uma que aprisiona nossa própria alma. Agora seguimos para o nono círculo. Parte 9. O Círculo da Traição. O ponto mais profundo da escuridão. Finalmente, Dante chega ao nono círculo, o mais temido e o mais profundo de todos. Aqui, o gelo eterno domina a paisagem. As almas traidoras estão submersas no gelo, cada uma em uma posição diferente, dependendo da gravidade de sua traição. Os mais condenados estão completamente imersos no gelo, imobilizados e sem esperança, enquanto outros, em graus menores de traição, sofrem de maneiras igualmente agonizantes. O nono círculo é um reflexo da pior das traições, a quebra de confiança, seja de familiares, amigos ou até de princípios mais profundos. A traição é um ato que, quando cometido, vai além do simples engano. Ela destrói algo essencial, a confiança, o alicerce que sustenta qualquer relação. A frieza do gelo que domina esse círculo é uma metáfora poderosa. A traição cria uma distância fria e impenetrável entre as pessoas. Quando alguém é traído, a sensação é de um abismo profundo, onde as palavras não alcançam, onde os sentimentos se congelam. Mas o que torna a traição tão devastadora não é apenas a ação em si, mas a quebra de algo que é muitas vezes invisível, até ser quebrado, a confiança e a lealdade. A traição é como um furo em um barco. Enquanto a confiança está intacta, tudo flui suavemente, mas quando é quebrada, as águas começam a invadir e a afundar. Esse círculo nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes já traímos alguém ou até a nós mesmos? Quantas vezes fomos desleais, mesmo que de maneira sutil? Às vezes não é uma grande traição, mas pequenas mentiras e omissões que, somadas,
criam um campo de desconfiança que destrói o relacionamento. A lição final que o nono círculo de Dante nos ensina é que a traição não apenas separa, mas congela os corações. Quando a confiança é quebrada, não é apenas a outra pessoa que sofre, também nos tornamos prisioneiros da nossa própria culpa e solidão. O gelo representa isso, uma sensação de imobilidade, de estagnação, onde nada mais se move e o arrependimento se torna tão congelante quanto o próprio inferno. Agora que percorremos os 9 círculos do inferno de Dante, é interessante refletir sobre como esses conceitos de pecado, sofrimento e reflexão podem ressoar em nossas próprias vidas. Dante, com sua narrativa vívida e repleta de imagens poderosas, nos convida a confrontar nossas próprias falhas e a questionar nossas escolhas. A jornada através desses círculos é uma metáfora para a nossa própria vida, onde somos confrontados com nossas ações, decisões e, principalmente, as consequências delas. Se você chegou até aqui é porque, de alguma forma, essas lições ressoaram com você. Agora reflita. Quais desses círculos mais se aproximam de você? Em qual círculo você se vê aprisionado? E o que pode fazer para mudar o seu caminho? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos continuar essa jornada e desvendar ainda mais os mistérios da mitologia e da vida. Até o próximo vídeo.